Esse tempo, Senhor, a Tua palavra ela é viva. Então faz-nos chegar aos ouvidos dos Teus filhos e a nós também. E que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que Tu queres. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui só para Te engrandecer o Teu nome, Pai. Engrandecer e dizer que Tu és maravilhoso, Senhor. Quantas maravilhas, Senhor, Tu tem feito ao longo desses dias, Senhor. Quantos filhos, Senhor, Tu tem curado. Senhor, quantas pessoas Tu tem libertado. Quantas pessoas, Senhor, Tu tem transformado. Oh, aleluia. Senhor, é tão pouco aquilo que fazemos para Ti, Eterno. Tão pouco, Senhor. Na verdade, nós não fazemos nada para Ti, Senhor. Mas Deus, guia este culto e guia o Teu Filho, Pai. É o que eu Te peço, Senhor. E Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero saudá-los nessa noite com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Verdadeiramente Ele cuida de nós. A todos aqueles que estiverem nos assistindo, que o Eterno possa ministrar em vosso coração nessa noite em nome de Jesus. Eventualmente, se você tiver uma Bíblia, eu queria pedir que você pegasse ela agora, localizasse o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Eu quero ler apenas um versículo do capítulo 3 desse livro. Espero que todos tenhamos uma ótima noite em nome de Jesus. Agora há pouco a gente estava cantando, adorando a Deus, um hino de um irmão Lázaro. Eu até disse no início desse culto que o culto seria in memoriam, em memória de alguém que representa tantas outras pessoas, de alguém que representa algumas milhares de pessoas que nesse momento não estão mais entre nós. A vida, ela é uma caixinha de surpresa mesmo, porque eu recebi um vídeo dele hoje, o pastor Fábio me mandou, tão bem no hospital, né? Cantando, cercado de pessoas com a mais alta capacidade técnica para ajudá-lo a se recuperar, mas aprove o coração de Deus, que não é assim às vezes que Deus quer. Então eu quero nessa noite ministrar sobre um alerta de Jesus a toda a humanidade, um alerta que Ele nos dá. E esse alerta encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto é um texto curioso, porque esse texto ele é dito a uma igreja que é das igrejas do livro de Apocalipse. Para quem não conhece, as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas. Jesus inspira o apóstolo João, enquanto estava preso em uma ilha chamada Patmos, a escrever essas 7 cartas. E Jesus disse: olha, diz para essas pessoas aí que você está escrevendo que eu estou mandando essas cartas. Então ele envia para 7 locais que estão hoje no que nós chamamos do país chamado Turquia, a antiga Ásia. E essas 7 igrejas, elas tinham coisas muito peculiares. Dessas 7 igrejas, apenas 2 delas não receberam nenhuma repreensão dura. Uma era Esmirna e outra era a igreja de Filadélfia, cujo texto que eu li se encontra na parte desta carta para Filadélfia.
E essa igreja, a igreja de Filadélfia, ou os irmãos de Filadélfia, era uma igreja incrível. Não era uma igreja poderosa, não era uma igreja financeiramente de condição, não era uma igreja que tinha riquezas, mas era uma igreja forte na sua unidade. A Bíblia fala no versículo 8 do capítulo 3 que nós lemos, que Jesus se apresenta para essa igreja dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, mas eu sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Jesus fala a uma comunidade de pessoas, a um grupo de irmãos, que eles não eram pessoas influentes, não eram pessoas da classe alta da sociedade, eram pessoas humildes, humildes talvez como você que está me assistindo, humildes que não tinham muito o que acrescentar na sociedade, mas aquilo que eles podiam fazer, que era guardar a palavra de Deus, e além de guardá-la, se manter firme nela, isso eles faziam com muita excelência, e o que é melhor, a Bíblia diz, eles não negavam a esse nome. Não importasse o quão difícil estava sendo para aquela comunidade ou para aquelas pessoas, dada a perseguição que Roma já fazia sobre os cristãos daquela época, mas eles não negavam a Cristo. Eles olhavam para toda aquela situação e diziam: independente das circunstâncias, nós não negaremos a nossa fé. Então Jesus lá na altura do versículo 11, ele dá um alerta a essa comunidade, a esse povo lá de Filadélfia, dizendo àqueles que estavam lutando, perseverando para estarem firmes, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a terem a sua fé muitas vezes atacada. E Jesus apresenta-se a essas pessoas dizendo no versículo 11: eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz 3 coisas para essa comunidade. Ele faz 3 falas a essa comunidade. Ele primeiro diz: olha, eu venho sem demora. Depois ele diz: guarda o que tens. E depois ele diz: não deixa que ninguém tome a tua coroa. Ele dá um alerta. E aquele alerta para aquela comunidade, eu quero que ele sirva para mim e para você nessa noite. Nas palavras que eu tenho nesta noite para ministrar, eu quero dividir esse texto em 3 partes, para que a gente possa entender por que Jesus disse que ele viria sem demora. E já se passaram 2020 e tantos anos. Jesus disse àquela comunidade: olha, eu venho sem demora. Mas passaram-se mais de 2000 anos e Jesus ainda não veio. É curioso porque quando eu era criança e eu não servia a Cristo, mas a minha avó servia, ela dizia para mim, enquanto era viva, que Jesus um dia voltaria, que Jesus voltaria para buscar a sua igreja, que um dia ele estaria voltando e que estava perto. Mas eu hoje tenho 42 anos e Jesus não voltou. Então imagine que naquela época, aquelas pessoas, elas acreditaram que Jesus voltaria naquela época. Porque Roma, através dos seus imperadores, causaram todo tipo de perseguição desumana aos cristãos daquela época. Eles assassinavam cristãos, como por exemplo Nero, fazendo deles tochas para poderem iluminar o seu jantar. E tantos outros que passaram antes e vieram depois, e que foram cruéis com aqueles cristãos, e que estes homens e mulheres, a despeito de toda a dificuldade que tinham para serem cristãos, para decidirem serem cristãos, eles decidiram se mantiverem fiéis a uma palavra e a uma promessa de que um dia Jesus voltaria. Eles morreram sem ver o cumprimento dessa promessa. Porque o que muita gente não sabe é que a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso Cronos é diferente do Kairos. A forma como a gente olha para o tempo, esperando o futuro
e tentando ver o que vai acontecer, olhando para o passado e tentando aprender com o que aconteceu, vivendo o presente a partir de experiências que tivemos, é diferente de como Deus olha para o tempo, porque Deus é atemporal, e por ser um Deus atemporal, Ele olha para tudo ao mesmo tempo, e Ele lá atrás, há 2000 anos, dentro da nossa ótica, Ele fez uma promessa: eis que cedo eu venho, e venho sem demora. E Ele promete isso a pessoas que Ele sabia que não veriam. E talvez você deveria se perguntar por que Jesus inspira João a escrever esse texto, a deixar registrado o texto de que Ele viria e viria sem demora, sabendo Ele que as pessoas que estariam recebendo aquela carta, elas não viriam o cumprimento desse texto. Talvez porque Cristo quisesse que você e eu, em nosso tempo, entendêssemos que esse um dia que chegaria da sua vinda está de fato acontecendo em nossos dias. Quando olhamos para a palavra de Deus e vemos Jesus falando que a volta dele seria uma realidade, nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Depois, você que tem uma Bíblia, é só você parar e ler. Não importa se você é católico, se você é protestante, se você é até um ateu, mas se você tiver acesso a esse livro, pegue ele e leia. Exatamente como Jesus falou em Mateus 24. Nós estamos fidedignamente vendo e vivendo essa experiência de ver Jesus estando às portas. Então ele diz que ele cedo, ele viria. Eu nunca vi esse cedo tão próximo de ser cedo como nos nossos dias. E você poderia me dizer: mas pastor, é por causa da pandemia que você está dizendo isso? Você pode ter certeza que não. Sabe por quê? Porque eu não estou olhando para os últimos 2 anos, eu estou olhando para os últimos 100 anos. Em Mateus no capítulo 24, Jesus reúne os seus apóstolos e diz assim: olha, eu vou dar sinais para vocês, escrevam nos vossos corações, eu vou dizer o que vai acontecer quando estiver próximo de eu voltar. E antes que você me faça aquela pergunta, por que Jesus vai voltar? E eu vou já responder. Eu quero te dizer que Ele prometeu que voltaria em algumas circunstâncias. E as circunstâncias que Ele prometeu, elas batem com os últimos 100 anos. Então você vê que nos últimos 2000 e tantos anos, o mundo seguiu uma linha de curso que manteve-se quase que igual. Quando nós chegamos no século passado, por volta do ano de 1900, 1890, nós tivemos um salto quântico em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas, seja na medicina, seja na ciência, seja na tecnologia. Nós demos um boom, e nós vemos isso sendo uma promessa. A Daniel, um profeta do Antigo Testamento, teve uma revelação, um vislumbre dos nossos dias, e olhando para o futuro, no capítulo 12, no verso 4, ele diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo, porque muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicaria. Nós vivemos hoje nesse abismo de correrias, nesse desespero, onde nós temos que correr para poder chegar no trabalho, correr para poder pegar tempo, conseguir tempo para chegar numa fila e não ficar o dia inteiro. Nós temos vivido dias que são cada vez mais curtos. Eu lembro que antigamente se acordava cedo, 5 horas da manhã, e quando era 4 horas da tarde, tudo já tinha acontecido. Quem trabalhava na lavoura já estava voltando, já estava encerrando o seu dia. Hoje as pessoas acordam 4 horas, pegam um ônibus para chegar 8 no seu emprego, para saírem às vezes 6 e chegarem 10 da noite em casa. Os dias eles estão cada vez mais curtos. Se você parar para analisar, não há tempo para nada. Muitas pessoas não estão me assistindo porque não tem tempo. Aí vem a ciência e a multiplicação dela. Nós vemos a tecnologia tão avançada. Nós estamos hoje dominando o genoma humano. Nós estamos fazendo tantas coisas, experiências em laboratório. Hoje nós conseguimos alcançar coisas que há algumas dezenas de anos atrás eram impossíveis. E Deus inspira Daniel a dizer: olha, isso é o fim dos tempos. E como alguém que conhece um pouquinho desse livro chamado Bíblia, eu quero lhe dizer com toda certeza, Jesus, quando disse: eis que cedo eu venho sem demora, Ele estava tentando dizer para nós: abram os olhos,
porque Ele está voltando de verdade. E aí ele, para não deixar dúvidas, ele inspira o evangelista Mateus a deixar registrado todas as coisas que cercariam-nos quando ele estivesse próximo de voltar. E aí você abre o evangelho de Mateus no capítulo 24, você vê Jesus sentando com aqueles apóstolos e dizendo literalmente para ele: olha, quando vocês ouvirem de guerras, e foram 80 grandes conflitos nesses últimos 100 anos. O mundo inteiro nunca teve tantos conflitos num período tão curto como tivemos nos últimos séculos. Nos últimos 100 anos tivemos 2 grandes guerras mundiais e outras dezenas de guerras que envolveram uma dúzia de países. Vivemos numa eminente probabilidade de guerra entre grandes potências como Rússia e Estados Unidos, como Coreia do Norte e Estados Unidos, como China e Estados Unidos, e por aí vai. Nós todos os dias assistimos na nossa televisão Israel, que é um pontinho naquele oceano do Oriente Médio, sendo ameaçado todos os dias pelo mundo árabe de ser dizimado com armas atômicas. Nós vemos o Irã de todas as formas tentando criar armas para destruir aquela nação. Nós vemos o mundo se preparando para uma guerra em meio a tanta pandemia. E isso Jesus falou que aconteceria quando estivéssemos perto do fim. Sabe o que é curioso? Muitas pessoas talvez que assistam ou estejam assistindo a essa palavra, olhem para isso e digam assim: ah, mas eu não acredito, isso parece meio utópico, isso parece meio utopia. Mas escreva o que eu estou lhe dizendo. Há exatamente 1 ano e 3 meses atrás, em dezembro de 2019, quando na China se anunciou uma micro pandemia, o mundo inteiro cruzou os braços e disse: ah, isso é bobagem. Rapidamente eles vão conter isso. Passaram-se 1 ano e 3 meses e o mundo inteiro ainda sofre. E talvez pessoas que estão me assistindo estão sofrendo agora porque alguém da sua casa, alguém que você conhece, alguém que é da sua família, alguém que passou pela sua vida não está mais entre nós. Isso tudo porque nós não temos parado para analisar aquilo que está descrito nesse livro. E quando a gente para analisar, a gente se assusta, porque quanto mais lê esse livro que nós chamamos de Bíblia, mais nós percebemos o quão real é essa história, o quão verdadeira ela é, e quando ela foi relatada. Você olha para toda a história do cristianismo nos últimos 2 anos, nada do que eu estou dizendo cabe nesses últimos anos. Mas quando você vê no último século, você vê Cristo como que dissesse: agora chegou o momento, se preparem. A ciência dá um salto, vem um movimento feminista para trazer, abre aspas, igualdades das quais nunca existiram e nunca existirão. Acabam com a instituição família, vem o movimento GLBT para tentar destruir princípios dos quais que foi Deus que criou. Eu não estou nem aí se você quer ter relação com homem, ou se você é uma mulher quer ter relação com mulher. Isso é um direito seu, ninguém pode se meter nisso, nem mesmo eu, e ninguém pode botar o bedelho. Agora não venha você me dizer que o modelo que Deus deixou está errado, porque em todas as civilizações da terra há estudos que comprovam isso. Qualquer sociólogo consegue te mostrar isso. Ele vem estudando toda a sociedade desde a era muito anterior a Cristo, e todas as civilizações que perderam o princípio da família, que destruíram a base da familiar, elas foram extintas da humanidade, e só perduraram aquelas que mantiveram um princípio que Deus criou lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que foi o homem e a mulher, e aquele casal construiriam uma base para a sociedade que seria a família. Nós vemos essa base sendo atacada, e nós vemos em vários textos da Bíblia isso sendo anunciado como sendo algo que mostraria a vinda de Cristo. Tomem cuidado, porque a melhor maneira de Satanás convencer você de que ele não existe é construindo a ideia de que ele é uma mentira. Tome cuidado, porque a melhor maneira de Satanás nos convencer de que ele não é real
é criando em nossas mentes a ideia de que isso é uma mentira, mas ele é real. Assim como Cristo é real, assim como Jesus deu a vida por nós verdadeiramente em um madeiro, aquilo foi real. E Deus olhou para essa terra e viu que ninguém poderia fazer isso, então Ele envia o seu Filho para morrer por causa da minha condição pecaminosa e por causa da sua. E Ele olha para nós e diz assim: olha, agora que o meu Filho ressuscitou, Ele se levanta dos mortos, chama os seus apóstolos e anuncia: eu vou para o céu, eu vou para o lado do meu Pai, mas assim como vocês virão eu subir nas nuvens, um dia eu voltarei para buscá-los. Centenas de milhares de pessoas vêm morrendo crendo nesta promessa. Esta semana morreram mais outros tantos. Há outros tantos nos hospitais que morrerão. Mas acredite, essa promessa está perto de se cumprir. Essa promessa está perto de nós vermos o cumprimento dela. Sabe por quê? Porque Ele anunciou que cedo Ele viria quando estas coisas acontecessem. Então a volta de Jesus, ela é uma realidade. Eu não posso negar isso. Eu não posso ser negacionista. Eu não posso dizer assim, diante de tantos fatos, que são fatos inegáveis, Ele está voltando mesmo. É real. E se você conhece Ele, aí no seu coração, o Espírito Santo de Deus vai testificar, dizendo: é verdade. E você pode dar glória. Sabe por quê? Porque Ele virá, e Ele virá com glória, Ele virá com furor, Ele virá para aqueles que acreditam nesta palavra. Ele disse que cedo Ele voltaria, mas Ele disse uma segunda coisa nesse texto. O texto do versículo 11 do capítulo 3 que nós lemos diz assim: eu venho sem demora, guarda o que tens. A pergunta que não quer calar é: o que você tem para guardar? Eu não posso guardar uma coisa que eu não tenho, meu irmão. Então, se Jesus olha para aquela comunidade lá de Filadélfia e diz para eles: olha, guardem o que vocês têm, você acha que Jesus estava querendo dizer o que para eles? Você acha que Jesus está querendo dizer o que é para mim e para você, quando Ele diz assim: guarda o que você tem? Se eu não tenho o que guardar, o que eu guardarei, pastor? Jesus tinha relatado àqueles homens o que eles tinham. Versículo 8 do capítulo 3 diz assim: conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Olha o que eles têm. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu pergunto para você: será que você pode abrir a sua boca de onde você está e dizer assim: eu posso bater no peito alegre e dizer: eu tenho isso? Ele disse àqueles que tinham pouca força: olha, eu olho para vocês, eu vejo vocês fracos, eu vejo vocês literalmente sem condições, cambaleando. Maíra, por gentileza, me ajuda. E quando eu olho para essas circunstâncias, eu vejo Jesus dizendo para essas pessoas: olha, vocês têm pouca força, mas eu me alegro, porque a despeito da pouca força que vocês têm guardado a minha palavra e têm permanecido fiel a ela. O que você tem para Ele? O que você pode abrir a boca e dizer assim: pastor, eu tenho guardado isso aqui? Porque eu tenho vivido dias onde antes eu via tantas pessoas que lutavam para terem um espaço na igreja, que lutavam para terem uma oportunidade na igreja. E hoje o que eu vejo são tantas pessoas que nem para a igreja querem ir mais. A despeito de todo esse alerta que o mundo está recebendo no mundo, de Deus. Essa pandemia veio para parar o mundo, para o mundo tentar olhar um pouco para cima. Mas a despeito disso, é como se o mundo
girasse em torno de si mesmo e dissesse: não, vamos continuar a vida, vamos dar um jeito, eu passei pela pandemia, eu sobrevivi, vamos que vamos. Quando na verdade eu deveria, junto com você, parar o mundo, parar um pouquinho a minha história de vida, refletir, dizer assim: peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Olhar para cima e dizer: Deus, vem me socorrer, vem me dar algo para que eu possa guardar. E Deus encher a tua vida de fé, encher o teu coração de fé, com o intuito exclusivo de que você tenha algo para apresentar a Ele naquele grande dia. Mas eu pergunto para você, porque eu vivo dias onde muitos caíram e não se levantaram mais, onde muitos que estão agora me assistindo, talvez, estão assistindo porque eu convidei, estão assistindo porque alguém disse: assiste isso aí, estão assistindo porque não tem talvez algo mais legal para se fazer. Mas saiba de uma coisa: se você está me vendo, é porque Deus queria que você ouvisse essa palavra e queria que você entendesse. Ele voltará e Ele pergunta: o que você tem guardado? Você tem guardado essa fé? Você sabe o que Jesus disse que aconteceria antes da vinda dele? Mateus capítulo de número 24, o versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Ele estava falando que as pessoas que um dia decidiram ser cristãs, dadas as circunstâncias, dado as facilidades, dado a vida que elas levariam, a vontade de amar a Deus, ou a vontade de servir a esse Deus, dentro dos corações delas esfriaria. E a grande verdade, que muitos de nós somos às vezes até ignorantes em negar, é que muitas pessoas simplesmente deixaram os vossos corações se esfriarem diante de Deus, e não tem mais prazer nas coisas dele. Então nós temos prazer. Eu participo de 40 e tantos grupos de WhatsApp, por ser pastor. Alguns deles são grupos da faculdade, por exemplo. Alguns deles são grupos da minha área, da minha profissão. São pessoas ecléticas, são pessoas religiosas e não religiosas, pessoas que creem, pessoas que não creem, pessoas que querem alguma coisa com Deus e pessoas que não querem nada. Mas o que é mais curioso que eu vejo, não nos grupos evangélicos, mas nos grupos não evangélicos, é que volta e meia eu estou encaixado num grupo com 200 pessoas. E aí eu vou citar um exemplo. Eu faço parte de uma comunidade de pessoas que são protesistas no Brasil inteiro. Quem comanda essa comunidade é um servo de Deus. Ele criou esse grupo, deve ter uns 2 anos. Há 2 anos ele me encaixou nesse grupo. Você sabe quantas vezes esse servo de Deus colocou algo de Deus nesse grupo? Nenhuma. E aí eu fui fazer um curso com esse servo de Deus, e eu descobri que a maioria das pessoas que faziam parte do grupo eram também ditas servas de Deus, mas que nenhuma delas expunha aquilo que sentia em relação a Deus. Então volta e meia eu ia lá no grupo e trazia uma mensagem, e era como se eu fosse ignorado ali, porque aquela mensagem meio que incomodava, porque podia se falar de bebida, podia se falar de mulher, podia se postar mulheres nuas, podia se postar pornografia, podia se postar piadas, e ninguém falava nada, mas todo mundo curtia, todo mundo comentava, todo mundo ria. Mas se alguém parasse para dizer assim: olha, vocês pararam para cuidar um pouco da alma de vocês, então isso era chocante. Esse grupo aqui não é um grupo com fins religiosos. Essa não é uma realidade isolada mesmo. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. As pessoas, elas não querem olhar para cima, e ele lá em cima está o tempo todo olhando para baixo, olhando para mim, olhando para você e torcendo para que você levante os olhos e comece a dizer para ele: Senhor, estende a tua mão também sobre a minha vida e guarda a minha alma diante de ti. Mas nós não temos tempo, porque o nosso tempo, ele é muito curto. Nós não temos tempo para Deus, nós temos tempo para tudo. Nós damos até um jeito nos lockdowns, nós damos um jeito de fazer nossas festinhas particulares, nós damos um jeito de fazer as nossas coisas particulares. Por quê? Porque nós não vamos parar por causa do mundo, mas o mundo está sendo brecado por esse Deus, com o intuito de mostrar para mim e para você: existe algo além da vida.
quando você e eu fecharmos os olhos nessa terra, eu e você vamos nos deparar com uma eternidade inteira. E será essa vida que definirá o que acontecerá na sua eternidade. Será a decisão que você vai tomar aqui vivo. Será a vida que você levou aqui vivo que vai definir quem você é na eternidade, que vai definir como será a sua eternidade. Então Jesus vai e diz àquele pessoal: eu venho sem demora, guarda o que você tem. E como eu posso guardar se ao meu redor todo mundo está abrindo mão daquilo que tem? As pessoas abrem mão da sua fé, as pessoas abrem mão daquilo que são. Então, se você coloca lá no seu Face que você é um servo, ou anuncia o evangelho, alguém vai lá e te critica. Se você entra num grupo, eu faço parte de um grupo de arqueólogos, onde 90% é ateu. Então 90% de tudo que se descobre, ou tudo que eles postam, ou que se discute, ou que se debate, envolvendo países como Israel, envolvendo países como o Egito, como Turquia e tantos outros, onde se pesquisa, dentro da arqueologia, 90% do que se posta é contra Deus. Mas ali tem 10% de pessoas que têm a bagagem e o conhecimento para estarem ali dentro, por isso estão naquele grupo. E eu e mais 2 pessoas têm coragem de dizer assim: vocês estão errados. E buscar contra-argumentos para dizer a eles e desfazer a ideia. Deus, Ele é real. E isso é tão prova de que Ele é real, de que Ele nos ama tanto, que o Filho dEle morreu porque Deus nos ama. Então eu pergunto para você: o que você tem guardado diante desse caos? Porque muitas pessoas têm abandonado a sua fé, muitas pessoas têm deixado de lado a sua fé, e têm deixado de lado porque deixaram de crer, deixaram de ter esperança, porque um dia disseram: Deus, cura essa pessoa, e Deus não curou. Esse ano eu perdi pessoas amadas, e eu tomei conhecimento ontem de que o pastor Rafael, um amigo meu, que aparentemente estava indo bem em um hospital aqui em São Luís, mas teve consequências e complicações por conta do Covid, e foi entubado ontem. 95% das pessoas que são entubadas, elas morrem. De cada 100, 5 pessoas conseguem voltar do tubo. Isso é estatística. É uma triste estatística, mas ela é real. Eu tenho que saber lidar com isso. Sabe por quê? Porque às vezes nós podemos não entender porque tantas pessoas boas estão partindo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: elas não estão partindo para a vida além desta que nós conhecemos de qualquer jeito. Muitas delas estão partindo, morrendo, crendo neste evangelho, crendo nesta promessa, fazendo como o pessoal de Filadélfia fez. Eu posso até não ver a promessa se cumprir, eu posso até não experimentar a vinda de Cristo, mas eu irei morrer guardando com a minha pouca força essa palavra e essas promessas, porque eu sei que um dia o meu Redentor voltará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para encontrá-lo. Nós precisamos guardar aquilo que nós temos. Foi o que Jesus disse. Mas como que eu posso guardar se eu não tiver? Como que você pode guardar se você não tiver? Sabe o que Jesus estava falando para eles guardarem? Guardem a fé. A despeito das lutas, a despeito da dor, a despeito da doença, a despeito da dificuldade, permaneça com fé, permaneça crendo, permaneça acreditando de que valerá a pena até o último dia, até o seu último suspiro, acreditar na promessa dele. E aí ele vai dizer assim: guarde o que você tem. Mas pastor, eu tenho pouca força. Eu tenho pouca força, eu tenho tido pouca força. Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo ao grupo de Filadélfia. Seja bem-vindo à igreja de Filadélfia. Seja bem-vindo a uma das duas únicas igrejas de 7 que não foram repreendidas por Jesus. Ao grupo das únicas igrejas que teve elogios, dos quais você talvez não entenda porque Deus elogiaria alguém que é tão fraco. Porque Deus conhece o nosso coração e sabe que a despeito da nossa fraqueza, nós o amamos. E nós decidimos, se necessário encontrarmos-nos na morte, a morte será apenas um canal para nós chegarmos até Ele. Então guarde o que você tem, porque em meio ao caos, em meio à dor, em meio à luta, aquilo que eu posso fazer é guardar a minha fé. É ver muitas pessoas ao meu redor cambaleando e dizendo: mas eu acredito na promessa. É ver portas se fechando do meu lado, portas se fechando do outro, problemas se apresentando diante de mim, e eu dizer a todos: mas eu acredito, há uma promessa. Ele promete e Ele cumpre. Ele promete e não falha. É por isso que Jesus disse: guarda o que você tem. Creia nisso. As promessas dele não falham, não falharam e não falharão. Sabe, esse pessoal de Filadélfia, em Tessalonicenses, a Bíblia fala que um dia um anjo tocará uma trombeta, e ao som desta trombeta, diz a Bíblia, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois os que estiverem vivos se juntarão a estes que ressuscitaram. E os tessalonicenses tomaram conhecimento que eles seriam levados em um piscar de olhos aos ares e se encontrariam com Jesus. Então escute, quando Jesus disse: olha, cedo eu veria, cedo eu voltaria ao pessoal de Filadélfia, e esse pessoal não viu isso. Jesus não deixou de cumprir a promessa. Sabe por quê? Porque quando Ele vier, os de Filadélfia que não estiverem vivos, diz a Bíblia, serão os primeiros a ressuscitar. Sabe por quê? Porque morreram crendo na promessa, morreram crendo naquilo que Cristo disse. Creia nessa promessa, guarda essa promessa, guarda o que você tem. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, vai ter valido a pena ter guardado isso. Terceiro, para que possamos encerrar, Jesus disse assim: eis que venho cedo sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é um símbolo de vitória, um símbolo de quem é campeão. Na Bíblia, quando as pessoas participavam de Olimpíadas, elas recebiam coroas que eram tecidas com mato, com plantas, com ferro, com aço, com ouro. E essas coroas, elas tinham uma representatividade. Aquelas coroas eram dadas aos vencedores. Aquelas coroas eram dadas àqueles que venciam. Aquelas coroas foram dadas àqueles que realmente alcançaram a vitória. Jesus disse: eis que cedo eu venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E pastor Juarez, e que coroa é essa? É a coroa da salvação. Porque um dia Jesus nos prometeu dar-nos de graça a salvação. É por isso que o apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, ele diz lá na altura do capítulo 3, versículo 16, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus enviou o seu Filho por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos ser salvos. Pastor, ser salvo de quê, pastor? Ser salvo desse domínio do pecado, ser salvo das trevas que nos aguardam, ser salvo dessa ira que está chegando. Então saiba, a salvação disponível. E esse Deus que eu estou anunciando nessa noite, Ele diz a mim e a você: guarda esta coroa. Quando eu
participo de uma Olimpíada, que eu recebo uma medalha, eu não ando com ela por aí espalhando, eu coloco ela dentro de uma caixa de vidro, guardo ela na minha casa. Se ela for de ouro, ouro puro, eu não deixo ela exposta em qualquer lugar, para que ninguém a roube, para que ninguém a pegue, porque ela é valorosa. Ela demonstra duas coisas: uma, que eu consegui alcançar o meu objetivo, e duas, que aquilo é valoroso demais para eu deixar qualquer um pegar. E ele diz ao pessoal de Filadélfia, e diz a nós: guarde essa coroa, a coroa da salvação que eu dei de graça. Pega isso. Não abra mão dessa salvação por causa de coisas que passam tão rápido, por causa de prazeres que duram às vezes minutos, por causa de momentos, por causa de temporadas. Deus tem salvação e vida eterna para te dar. E Ele convida você a estar atento a esse alerta, a abrir ouvidos para esse alerta. Há um alerta dado à humanidade: Jesus voltará para buscar a sua noiva. E eu quero encerrar essa palavra perguntando para você: quem está atento a esse alerta? E o que é que você vai fazer diante desse alerta? Talvez você me perguntasse, eu me devolvesse a pergunta: pastor, o que eu devo fazer diante desse alerta? Olha para cima. Olha para cima, meu irmão. As redes sociais estão divulgando que o cantor Lázaro estava poucas horas antes de morrer cantando hinos a Deus. Você sabe por que uma pessoa é capaz de fazer isso? Porque ele tem guardado a coroa, porque ele tem guardado a promessa. São pessoas que esperam que no dia que nós fecharmos os olhos desta terra, quando abrirmos os olhos da eternidade, e abriremos, pode acreditar nisso, quando abrirmos os olhos da eternidade, quem estará diante de nós será Ele, aquele por quem cremos, aquele por quem morremos, aquele por quem vivemos, Jesus Cristo Salvador. E Ele está aqui nessa noite olhando para você. Ele está aí na sua casa sondando o seu coração. Ele está vendo você e sabe o que você passa, e Ele diz para você: guarda isso que eu tenho te dado. Abrace essa salvação. Se você se afastou dessa salvação, volte agora, se reconcilie agora, diga para Ele agora: Senhor, eu quero essa coroa de volta. Por algum motivo na tua vida, tu abandonou essa coroa da caminhada, você deixou ela de lado, mas está ali. Pega ela agora, toma ela de volta das mãos do diabo e diz: ela é minha, e eu vou guardá-la até o fim. Oh, aleluia. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem sempre há tempo para você pensar nisso, nem sempre haverá tempo. Então a Bíblia diz: enquanto há tempo, corra para os braços dele. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero apresentar a sua vida a Ele. Eu quero dizer para você que está me assistindo: volte para Ele. Se volte para Ele. Se por algum motivo tu deixou de guardar aquilo que você tinha na tua pouca força, se por algum motivo dado a pouca força que você tinha, você não conseguiu carregar a tua cruz, você não conseguiu lidar com as dificuldades que é servir a esse Deus, nessa hora eu te convido a retornar à casa do Pai, a retornar para os braços dele, a dizer para Ele nessa noite: Senhor, eis-me aqui, entra na minha vida e faz morada. Então, se você é um desses, aí onde quer que você esteja, se você está assistindo essa pregação, é porque Deus queria que você ouvisse esse alerta, é porque Deus queria que você entendesse. Ele ainda olha para você, as promessas dele sobre a tua vida ainda são verdadeiras, ele ainda te espera na presença dele, e tudo que ele quer é que você diga: eis-me aqui, entra no meu coração. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Com teu sangue tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante amor. Escute, o livro de Isaías, capítulo 59, o versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele continua te esperando, Ele continua desejando que você esteja na presença dEle, Ele continua querendo você com Ele. Traz luz para sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Se você está com alguém aí com você, seja seu marido, sua esposa, seu filho,
na mão dessa pessoa aí. Convide ela para nesse momento orar comigo. Se você estiver sozinho aí, coloque a mãozinha no seu coração e ora comigo nessa hora, porque eu quero interceder por tua vida e pedir que Deus te dê forças para continuar caminhando, forças para voltar para Ele, forças para dizer sim, eu quero ser um servo dEle. Senhor, nessa hora eu quero te pedir por cada pessoa que está me ouvindo, por cada pessoa que está me assistindo. Senhor, eu não conheço boa parte dessas pessoas, mas Tu conheces. Eu não sei como elas estão nem onde estão, mas Tu sabes. Então Espírito Santo, visita ela nessa hora, visita onde quer que ela esteja, dá-lhe um abraço nesta hora, Pai. Dá um abraço de perdão, dá um abraço de graça, um abraço de fortalecimento. E nessa hora, em nome de Jesus Cristo, entra nesse coração para fazer morada. Vem trazer perdão, vem trazer consolo, vem trazer conforto. Abraça essas vidas com Teu amor. Abraça-nos nesta noite, Deus, com a Tua força, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a minha força. Eu quero te pedir, Deus, visita cada uma dessas vidas. Traz perdão, traz salvação e fortalece a fé delas. Não importa o tamanho do caos, não importa o tamanho da pandemia, não importa o tamanho do problema ou o tamanho da dor, faz elas entenderem, Senhor, que cedo Tu voltarás, que nós temos que guardar o que temos e permanecer fiel à Tua palavra. Santo é o Teu nome, Bendito é Teu nome. Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita Cante comigo. na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Que o céu se abra na tua casa, onde quer que você esteja. Deixa o céu descer. Que o céu se abra sobre a tua vida, onde quer que você esteja. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aqui, Senhor, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino,
Que essa pessoa que está me assistindo, Senhor, tenha a tua bênção sobre a vida dela. Que haja saúde sobre essa casa que está me assistindo, sobre essas vidas. Que haja força sobre nós, Senhor, para que nós possamos manter a nossa fé guardada nas tuas promessas, Pai. Que tu possas estar abençoando essa nação com saúde. Tu possas estar visitando as pessoas nos hospitais agora. Aonde houver um enfermo, Senhor, visita com saúde nesta hora. E enche, Senhor, os pulmões dessas pessoas com a tua cura. Fortalece, Senhor, a fé daqueles que estão nesse corredor, caminhando, Senhor, para a dor da enfermidade. Fortalece a nossa fé, para que nada, Senhor, possa nos tirar deste foco, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que a tua bênção esteja sobre cada um, que a tua graça esteja sobre nós, que nós possamos te adorar e te bendizer nessa terra. Nós possamos dizer que nós temos verdadeiramente um Deus que não deixa nenhum de nós morrer se não for dentro da vontade dele, que não nos deixa sozinhos em momento algum. Por isso, Senhor, guarda-nos diante de ti, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação esteja sobre cada um que me assiste, esteja sobre nós. Assim nós oramos. Diga amém comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Bem baixinho. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu queria fazer um convite a você que está me assistindo. Sabe, muitas pessoas estão sofrendo com tudo que está acontecendo. Eu abro o meu Facebook, os stories do meu Facebook é só estou de luto. Eu abro o Instagram e eu vejo lá, estou de luto. Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão morreu, meu esposo morreu. Eu
que é pior é que a maioria das pessoas que estão no meu Face são pessoas que eu conheço. São pessoas apenas aleatórias, mas pessoas que eu conheço. Então são pessoas que são meus irmãos, são os meus amigos, que estão sofrendo, estão de luto. Gente, é apavorante quando a gente vê todo esse caos tomando conta da nossa nação. Eu não vim aqui politizar nada, nem jogar culpa nem político, nem de ninguém, porque eu vejo tudo acontecendo como a Bíblia disse que aconteceria. Então foi previsto que aconteceria essas coisas. Esses governadores bandidos, eles são apenas meros instrumentos do cumprimento de algo que tem que acontecer. Mas é doloroso ver tantas pessoas sofrendo. Então eu quero convidar você a partir de amanhã, pelos próximos 7 dias, a tirar um momento com Deus, a parar um momento do seu dia e dizer para Deus: Deus, cura essa nação. Em 2 Crônicas, no capítulo 14, no verso 7, se eu não estou enganado, diz que se o povo que se chama pelo nome do Eterno se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a face dele, ele se voltaria para nós, cessaria a praga e realmente nos abençoaria. Então eu quero convidar você a orar por isso, a se humilhar diante de Deus por vidas que você nem conhece, por pessoas que talvez você não tenha nem conhecimento, nem sentimento, mas alguém ama essa pessoa. Alguém está sofrendo por causa dela, porque ela está morrendo, porque ela está sem ar, porque ela está doente. Eu li uma estatística hoje que me deixou preocupado. O Brasil morria por dia, por causa do suicídio, cerca de 25 pessoas. Esse número foi para quase 60, gente. Quase 60 pessoas estão tirando a vida no Brasil. Estão tirando a vida porque não conseguem encontrar solução para viver. Eu faço psicologia e uma coisa que eu aprendi e posso lhe garantir: ninguém tira a vida porque não quer viver. As pessoas tiram a vida porque não estão conseguindo viver. Elas tiram a vida porque elas querem cessar a dor da ausência da vida. Elas tiram a vida porque elas acham que assim, aquele buraco de não estar conseguindo viver vai ser cessado. É muita gente. É muita gente desesperada, é muita gente em pânico, é muita gente sem saber o que vai acontecer. E eu conheço apenas um remédio que muda isso. Eu só conheço uma vacina que pode mudar isso. Eu só conheço uma cura que pode resolver isso. O nome disso chama-se oração. A única forma de nós mudarmos a situação desse país e desse mundo é nos voltando para o Eterno, é olhando para Ele, pedindo socorro a Ele, porque acredite você ou não, esse grande arquiteto do universo, tem sobre as suas mãos todo o poder, todo o domínio, e Ele dá um estalar de dedos e isso muda. E Ele não está sendo um carrasco, como algumas pessoas em debates comigo tentam me convencer e são facilmente dissolvidos seus argumentos. Quando apresentam-se dizendo que Deus está sendo um carrasco com o mundo, Deus não está sendo um carrasco. Deus está olhando para o mundo e dizendo: olha, vocês fizeram isso, vocês disseminaram isso por causa do pecado, por causa da desobediência, mas eu estou aqui para curar, eu estou aqui para salvar, eu estou aqui para libertar. Em meio a todo esse caos, Ele continua com a sua mão estendida para salvar, perdoar e libertar. Se volte para Ele. A solução da sua vida, da sua dor, do seu vazio, não está na bebida, não está na droga, não está na prostituição, não está nas coisas que esse mundo vai te oferecer. A solução para o teu vazio emocional, para os teus vazios, está nele. Ele é o único que preenche a nossa alma. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos convida a tomar o jugo dele, que é suave, é leve. Pegue a lei dele, coloque no seu coração e siga com ele. Valerá a pena. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua Mashiach. Adoremos a Ele. Nesses dias de desespero,
certeza e medo há. Uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no seu Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Apenas notas e canções, embora eu seja mesmo fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará.